do deserto à terra prometida. Esse deserto vai passar? Esse deserto vai acabar? Essa promessa vai se cumprir? A palavra de hoje que nós vamos meditar é falando um pouco sobre o deserto e a promessa. Então, quando falamos de deserto e falamos de promessa, logo lembramos do povo que foi liberto da escravidão do Egito, né? O povo que tinha uma promessa que ia ser liberto daquela escravidão. Amém? Hoje a meditação, nós vamos meditar em Neemias 9, não vou ler todo, né? Vou ler algumas partes, mas eu quero frisar mais a parte que o Senhor falou comigo, né? Que o deserto, ele é um lugar de passagem, ele não é um lugar de moradia. Deserto é uma escola, deserto é um lugar de aprendizagem. E a promessa, sim, ela vai se cumprir, porque o Senhor, ele é fiel e justo para fazer todas as coisas que ele promete. Amém? Como todos nós conhecemos a história, né, das pessoas que estavam escravizadas no Egito, e o Senhor levantou Moisés, né, para que libertasse aquele povo. Moisés foi usado, né, pelo Senhor para que viesse libertar aquele povo. Mas antes de Moisés libertar aquele povo, quem era Moisés? Todos nós sabemos a história de Moisés, que ele nasceu sim, né, de uma pessoa que era temente ao Senhor, e ela o escondeu naquele cestinho, e ele foi criado, né, por uma egípcia. Então nós sabemos que Moisés foi criado dentro de uma crença pagã, dentro de um ambiente que eles adoravam outros deuses. Então Moisés não conhecia Deus. Creio eu que Moisés não sabia quem era Deus. E antes de Moisés ser usado, ser levantado para libertar aquele povo do Egito, tem uma luzinha aqui, Moisés, ele foi pro deserto. Moisés foi pro deserto. Para quê? Moisés foi pro deserto para ele conhecer a Deus. Moisés foi para o deserto para ser retirado aquilo que ele tinha como normal, tudo que ele aprendeu lá dentro do Egito. Então, o deserto é lugar de moradia? É o fim? Não, o deserto é um lugar de aprendizagem. Quando Moisés foi moldado, que ele conheceu a Deus, que ele teve uma intimidade com o Senhor, aí o Senhor levantou Moisés e usou ele para libertar o povo do Egito. Não quero me aprofundar muito na história de Moisés, mas Moisés passou sim pelo deserto. Depois vocês quiserem meditar, né? E conhecer mais, se você não conhece a história de Moisés. Então, quando o Senhor levanta Moisés para libertar aquele povo, o Senhor, ele permite que Faraó, que foi criado junto com Moisés, tenha o seu coração endurecido, para que não liberte o seu povo. E o povo clamando ao Senhor de dia e de noite para ser liberto daquele Egito, daquela escravidão que já não aguentava mais. 400 anos, gerações se passaram, filhos nasceram, filhos morreram, 400 anos, mas eles tinham uma promessa, que eles iam ser libertos.
quando o Senhor levanta Moisés para libertar aquele povo. E o Senhor permitiu que Faraó tivesse seu coração endurecido. E o Senhor manifestou a sua glória através daquelas pragas. E o povo logo começou a se alegrar com aquilo tudo, porque o Senhor tinha levantado tinha se lembrado deles, porque na cabeça deles o Senhor tinha se esquecido deles. Muitos já nem acreditavam mais que iam ser libertos daquela escravidão. Eu acredito que muitos nem perseveravam mais, nem oravam mais, nem buscavam mais, dizer, já se passou tanto tempo, a gente vai ser liberto aqui, a gente vai morrer aqui. O que eu quero trazer nesta manhã? O que o Senhor quer falar conosco nesta manhã? A tua promessa, ela não morreu. O Senhor, ele não se esquece de nós. A promessa que o Senhor tem para as nossas vidas, ela não tem prazo de validade, ela não tem vencimento. Vai chegar o tempo de se cumprir, vai. Porque o Senhor, quando ele promete, ele é fiel para cumprir. Só que antes de acontecer o que ele te prometeu, de te entregar nas tuas mãos, ele primeiro te traz para perto dele. Porque talvez o que ele tenha te prometido é algo tão grande que a forma que você está, não tem como você receber essa promessa. Não tem como você receber esta bênção. Então o Senhor primeiro passa a gente pelo moinho, que é o processo. Porque quando a gente está no deserto é doloroso. No deserto é escassez. No deserto é sol escaldante. No deserto é cansaço, é fadiga. Então é isso que o nosso corpo sofre quando a gente está dentro do deserto, a gente está dentro do processo. É que nem o processo do azeite. A azeitona, ela vai ter que passar por um processo para poder ser extraído aquele azeite. E aquele azeite, ele vai ser usado de uma forma com qualidade. Porque ele foi passado por um processo, ele foi moído, ele foi espremido. Da mesma forma é o vinho. Da onde sai o bom vinho? Qual o processo que as uvas passam até ser extraído aquele vinho? Assim somos nós. Para ser gerado em nós, para ser cumprido em nós, para sair de nós algo bom, primeiro a gente tem que ser espremido, esmagado, extraído. A gente tem que ser peneirado. Tem que ser retirado de nós aquilo que nos afasta do Senhor, aquilo que muitas das vezes tá tomando de conta dos nossos pensamentos, tá tomando de conta até mesmo do Senhor, está tomando o lugar dele. Então, o que é que tem tomado o lugar do Senhor nas nossas vidas? Às vezes a gente está num processo, está num deserto que está doendo tanto que a gente nem acredita mais que a promessa vai se cumprir. E eu digo para você, meu irmão, que o que o Senhor, ele promete, ele cumpre. Porque ele é fiel, ele é justo. Ele sim, ele é fiel e justo. O homem pode te prometer e não cumprir, porque o homem ele é falho, que nem eu e você. O homem, ele é falho, ele é carne, ele é errante. Ele pode te prometer uma coisa aqui, mas ele pode também não cumprir. E pode cumprir, dependendo do que seja. Mas o Senhor não. Passarão céus e terras, mas a palavra dele não passará. Não passará sem se cumprir. Então, se ele te prometeu, se ele tem algo na tua vida, ele vai cumprir. Olha o que diz aqui. O deserto nos ensina a olhar para dentro de nós e reconhecer o quanto precisamos de Deus. Meu irmão, se você está passando por um processo,
Se você está passando dentro do deserto, Ele está te ensinando. Ele está te ensinando alguma coisa. Ele está te ensinando, está te moldando, está te peneirando, está te passando no moinho. Ele está te processando para extrair o bom vinho, o bom azeite de nós. E quando Ele tirar, que Ele peneirar tudo aquilo que não agrada a Ele, aí Ele vai nos entregar a nossa promessa. Ah, minha irmã, então quer dizer que eu só recebo a promessa se eu passar por esse processo. Se você não estiver preparado para receber o que Ele te prometeu, sim, nós vamos passar por este processo, por este deserto. Mas saiba que o deserto não é lugar de moradia, não é o fim. O deserto ele é uma escola. O deserto ele nos ensina, como diz aqui. Ele nos ensina a olhar para dentro de nós e reconhecer o quanto nós precisamos de Deus. Nós somos necessitados de Deus de dia e de noite. Sem o Senhor nós não somos nada. Aquele povo foi liberto do Egito. Nós sabemos a história. Eles, dentro do deserto, o Senhor prosperou na vida deles. O Senhor manteve o alimento, o Senhor deu água, o Senhor fez um lago que era amargo virar doce. O Senhor manifestou a sua glória naquele deserto. E estava fazendo com que o povo entendesse que eles eram dependentes somente dele. Mas mesmo assim, no deserto eles murmuravam. No deserto, eles sentiram falta daquilo que eles já estavam acostumados a viver. Às vezes a gente está assim, né? Sentindo falta daquilo que a gente estava acostumado a viver. Em quê? No conforto. Porque nós não queremos ser confrontados. Às vezes a gente não quer que tire aquilo que a gente está tão confortável. Eu estava tão quieta no meu canto. Às vezes é isso que o Senhor faz, Ele nos tira do que estava muito confortável e nos traz para o deserto para nos ensinar que nós somos dependentes do Senhor. Aquele povo, eles passaram 40 anos rodando. Dentro desses 40 anos, o Senhor não deixou faltar o alimento, não deixou faltar a vestimenta, o calçado. Os pés deles não se inchavam. Eles não eram molestados pelo sol, nem pelo frio, porque o Senhor cuidava. E enquanto eu e você estamos passando pelo deserto, pelo processo, o Senhor está nos ensinando, mas também Ele está conosco. Ele está juntamente conosco. E na Bíblia, nós encontramos a forma da gente viver aqui na Terra. Aqui é um manual de vida. E o Senhor Ele nos presenteou com este manual para que a gente saibamos como viver aqui na Terra. Então, meu irmão, saiba que esse deserto não é o seu fim. E sim, a promessa vai se cumprir na sua vida. Que neste deserto nós venhamos estar com nossos ouvidos sensíveis a ouvir a voz do Senhor e entender o que o Senhor quer nos ensinar nesse deserto, o que o Senhor quer nos mostrar nesse deserto. Moisés, ele foi para o deserto antes de ser usado pelo Senhor. Então, antes dele usar eu e você, a gente vai passar por um processo. Então, que o Senhor, Ele venha te confortar, venha te consolar e que neste deserto nós venhamos aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus, que fiquem todos em paz, para a glória do Senhor. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.